E nessa aula nós vamos falar sobre as características e funções do primeiro ponto do canal do pulmão, que é o P1, o Zhongfu. Vamos começar então o nosso estudo através da sua localização teórica. O P1 está localizado a 6 tsuns laterais à região anterior da linha mediana e cerca de 1 tsum abaixo de P2, ligeiramente medial ao limite inferior do processo coracoide e aproximadamente na altura do primeiro espaço intercostal. Então, vamos olhar um pouco a anatomia da região. Nós temos o P1 aqui localizado abaixo do processo coracoide e mais ou menos na linha do primeiro espaço intercostal. Então, olhando aqui para o nosso esqueleto, nós temos o processo coracoide, a margem inferior dele, mais ou menos na mesma linha aqui do primeiro espaço intercostal. Então, nós vamos palpar esta região e mais ou menos aqui onde está o meu dedo, nós teremos o P1. Só que na prática clínica é bastante difícil de localizar este ponto apenas com base na observação. Ah, professora, mas nós podemos utilizar a referência de 6 tsuns. Afinal de contas, nós sabemos que a distância entre a linha mediana e a linha do mamilo é de 4 tsuns. Só que cuidado, essa referência de 4 tsuns, ela também é teórica. Ela vai variar de acordo com o formato da mama, independentemente do paciente ser homem ou mulher, e se for mulher, com o tipo de sutiã também e tamanho da mama. Então, não é uma boa referência para a localização do P1. E aí, como que nós fazemos na prática clínica? Nós temos duas possibilidades para localizar o P1. Primeira delas é palpar aqui a região anterior do paciente e localizar o primeiro espaço intercostal. Então, nós temos a clavícula, abaixo da clavícula, nós temos o primeiro espaço intercostal. E aí, nós vamos deslizar para a lateral e vamos encontrar uma depressão a mais ou menos aí 6 tsuns da linha média. Segunda forma de fazer isso é primeiro localizar o P2 no triângulo deltoide peitoral. E depois nós vamos palpar a margem do músculo deltoide, ou seja, essa parte aqui inferior do processo coracoide, até localizar uma depressão que é P1. Como que nós fazemos isso na prática? Nós vamos pedir para o paciente colocar o braço para frente. Então, ele está lá deitado na maca, ele vai elevar o braço, e aí, de alguma forma, você vai fazer uma contraforça no braço do paciente esticado. Com o paciente nesta posição, você vai palpar a região aqui abaixo da clavícula e você vai encontrar uma grande depressão, que é justamente o triângulo deltoide. No centro do triângulo deltoide, você vai ter o P2. A partir do P2, você vai escorregar aqui para a região abaixo do processo coracoide, que você vai sentir na palpação, é um ossinho que tem nessa região, e você vai encontrar uma outra depressão, que é justamente o P1. Lembrando que localização de pontos é fundamental para a boa prática clínica. Se você não localizar o ponto corretamente, o seu resultado clínico não vai ser bom. Pode até ter alguma efetividade, porque vai atuar na zona cutânea, mas não vai conseguir mobilizar o Ti através do canal principal, aqui no caso do pulmão. Então, localização exata é fundamental. O agulhamento do P1, ele sempre deve ser oblíquo em direção látero-dorsal, para fora, de 0,5 a 0,8 tsum de profundidade, em direção ao processo coracoide. Então, mais uma vez, o processo coracoide é esse ossinho que você está vendo neste momento. Jamais agulhar P1 de forma perpendicular, porque o pulmão está aqui embaixo, você pode causar um pneumotórax, ou na direção da linha média. Por que não na direção da linha média? Porque muitas vezes o paciente se movimenta. E na movimentação do paciente, a agulha pode se movimentar também e ela pode penetrar a pele. Se estiver na posição correta de agulhamento e a agulha penetrar, não vai bater em nada, porque aqui na lateral nós não temos nenhum órgão essencial. Agora, na direção da linha média, se a agulha entrar aqui, ó, entre o espaço intercostal, no espaço intercostal, o que vai acontecer? Pneumotórax na certa.
E falando em pneumotórax, os maiores casos, ou é mais comum pneumotórax, justamente no agulhamento do P1. Então, o agulhamento correto deste ponto é fundamental para a segurança tanto do paciente quanto sua profissional. O P1, ele é ponto mudo pulmão, ou seja, ele é ponto alarme. Nesse sentido, ele vai ser utilizado na prática clínica, mas também para diagnóstico. E aí, durante o diagnóstico por palpação, é muito importante você palpar a região de P1 e avaliar a condição do ponto e também a sensibilidade do paciente. Além disso, o P1 também é ponto de cruzamento com o canal do baço, ou seja, ele acaba sendo um ponto que ele vai atuar tanto em condições de pulmão quanto em condições de baço, ou seja, um ponto atuando aí em dois órgãos diferentes. Falando das ações do P1, ele tem função principal de regular o Ti do pulmão. De forma geral, de forma fisiológica, o Ti do pulmão precisa ir para baixo. O pulmão descende o seu Ti. Quando isso não acontece, nós temos duas possibilidades. Primeira, o Ti fica estagnado na região do pulmão, ou então ele vai inverter o seu fluxo, vai entrar em contracorrente. E aí, ao invés de descer, ele vai subir. Uma outra função aí interessantíssima, importantíssima do P1 é difundir e descender o Ti do pulmão. Então, eu já expliquei para você que ele regula o Ti do pulmão. Só que mais do que isso, ele vai trabalhar também na via das águas, pensando tanto no Ti quanto nos fluidos corporais. Então, ele descende, ele joga para o rim e ele difunde para as regiões mais superficiais do corpo. Como ele atua na região de tórax e o trajeto interno do canal do pulmão passa pelo estômago, P1 também vai ter uma grande ação para descender o Ti do estômago. É aquele paciente, por exemplo, que está com falta de ar, que ele está com tosse e, ao mesmo tempo, ele está vomitando, ele está tendo náusea. Por quê? Não é só o Ti do pulmão que está em contrafluxo. O do estômago, que também deveria descender, está invertido, ele está subindo e por isso vômito ou náusea. P1 acaba sendo aí um ponto bastante efetivo para esta condição dupla. Além disso, ele vai limpar calor no pulmão, transformar a mucosidade no pulmão, regular a via das águas, justamente nesse processo de difundir e descender o Ti e os fluidos corporais, e também vai ter ação local, assim como todos os pontos de acupuntura. Dor na região do P1, que envolve inclusive aqui a região do ombro, ele acaba sendo uma boa indicação clínica. Além disso, ele atua também em todo o trajeto do canal tendino muscular do pulmão. E vamos para as indicações práticas de P1. Primeira delas e mais importante, doenças do trato respiratório. P1 é um ponto bastante efetivo para condições agudas relacionadas a excesso. Então, se você tiver um paciente com tosse, falta de ar, tosse com secreção, catarro, asma, na fase aguda, na fase que está acontecendo o problema, P1 deve estar na sua combinação. Ele é extremamente efetivo para isso. Além disso, ele vai atuar também na obstrução nasal, que está relacionada à dificuldade da descensão e difusão dos fluidos corporais, edema facial, então há um acúmulo de fluidos corporais no alto, justamente porque ele não está sendo levado para baixo, ele não está descendendo. Dor no ombro, ação local. Dor na lateral do tórax, ação local, e também dor no tórax. É um ponto que pode ser considerado para aquele paciente que tem incapacidade de deitar, justamente porque é um acúmulo de Ti aqui na região do tórax. Então, toda vez que ele deita, ele começa a ter dificuldade de respiração, uma sensação ruim, falta de ar. Então, P1 é bastante efetivo nesse caso. Calor no tórax com aversão ao frio. Nós estamos falando aí de uma condição aguda onde há calor extremo com sensação de frio, vômito e náusea, como eu já expliquei para você. Distensão abdominal. Lembra que ele é ponto de cruzamento com o canal do baço. Então, o baço com problemas, aí pensando em deficiência, causa distensão abdominal e o P1 acaba sendo um bom ponto para isso. Ah, professora, ele é o principal? Não. Você vai utilizar o P1 nesses casos
quando o paciente tiver uma deficiência do tido baço, por exemplo, gerando distensão abdominal e queixas relacionadas à parte respiratória. Então, tem um paciente lá que está com asma e, ao mesmo tempo, ele tem distensão abdominal. Aí, o P1, ele é um ponto que ele vai atuar nas duas frentes simultaneamente. Também é bastante indicado para vômitos associados a patologias da vesícula biliar. Essa indicação, ela tem relação direta com a teoria dos 5 movimentos. Então, nós vamos utilizar um ponto metal para controlar a madeira. Ou seja, se eu tenho uma condição de patologia de vesícula biliar, madeira está com problemas, muitas vezes com excesso, principalmente aí no caso de vômito. Então, o uso do P1, ele vai controlar a madeira, ele vai controlar a vesícula biliar. E é um bom ponto, um ponto bastante efetivo para esta condição. Para a dor na pele também, porque ele difunde, ele ajuda na difusão tanto do TI quanto dos fluidos corporais, e a síndrome do porquinho correndo, que nada mais é do que a síndrome do pânico, uma condição onde há aí um desequilíbrio entre a água do rim e o fogo do coração. Então, P1, por estar na região torácica, acaba sendo aí um ponto também bastante indicado para esta condição. Zhongfu, ou Zhongfu em chinês, é traduzido como casa central, tesouro central ou confluência do Qi. Pelo fato do canal do pulmão começar no aquecedor médio, descender até o intestino grosso e depois ascender. Ou seja, ele passa por toda a região dos 3 aquecedores. Aquecedor superior, onde está o pulmão, aquecedor médio, onde está o estômago, e aquecedor inferior, onde ele se conecta com o intestino grosso, que é o seu par acoplado. Então, ele é a casa central, aquilo que liga todo mundo, aquilo que faz a condição de confluência dos 3 aquecedores. Na prática clínica, o P1 deve ser utilizado para qualquer tipo de doenças pulmonares, especialmente as agudas ou na fase aguda de doenças crônicas. Então, eu tenho lá, por exemplo, um paciente com asma. A asma está controlada, o paciente veio somente para tratar a asma. P1 é um ponto interessante, temos outros melhores, mas no paciente que está numa condição aguda, ou seja, na crise de asma, P1 é fundamental. Aliás, a associação de P1 com P6 e VC17 é fundamental para pacientes com falta de ar aguda, independentemente da causa. Fica a dica aí para você. E, normalmente, ele é manipulado em dispersão, justamente porque é um ponto efetivo para condições de excesso. Ponto que vai ajudar aí na estabilização, na regulação do TI do pulmão. Então, nós queremos movimento, queremos ajustar o movimento. Lembrando sempre que o estímulo vai ser de acordo com a sua combinação de pontos e não olhando somente para o P1 em si. Às vezes, ele acaba sendo utilizado em tonificação também. E aí nós temos 2 pontos do canal do pulmão que têm funções similares a P1, que é o P5 e o P6. P6 é ponto X, ele é ponto de desbloqueio, e o P5, ele é ponto água, ele é ponto mar do canal do pulmão. Então, são pontos com funções similares e que na prática clínica podem ser combinados para melhorar a efetividade do tratamento. Então, eu quero regular o TI, eu tenho ali uma condição de excesso, por exemplo, vento calor, o paciente está com resfriado, ele está com gripe, até pneumonia, eu posso combinar P1, P5 e P6, porque a efetividade vai ser ainda maior. E aí tem uma dúvida muito comum na prática clínica, pensando em combinação. Quando que eu uso P1? Quando que eu uso bexiga 13? Quando eu uso os dois. Então, P1, ele é ponto de alarme, ele é ponto mu do canal do pulmão, e o bexiga 13, ele é ponto chu dorsal do canal do pulmão. Então, de forma geral, os 2 pontos, eles têm característica de atuar nas funções do órgão relacionado. Só que o P1, ele é muito mais efetivo para condições agudas relacionadas a excesso e o bexiga 13 para condições crônicas relacionadas à deficiência. Então, voltando no caso da asma, numa condição aguda, crise de asma, P1 é melhor. Numa condição crônica, ou seja, no momento que a asma está estabilizada e eu tenho como princípio de tratamento
fortalecer o pulmão, aí o bexiga 13 é melhor. Mas existe a combinação ponto mu mais ponto chu, que vai tratar órgão de forma geral. Então, ele vai tratar funções e vai resolver os excessos. Na prática clínica, você pode utilizar P1, então, condições agudas, bexiga 13 para condições crônicas de deficiência ou invasão recente de vento frio. Lembrando que o canal da bexiga ele é o mais exterior, ele é o Taiyan, então o bexiga 13 é mais efetivo lá para o comecinho do resfriado, por exemplo, do que o próprio P1. O P1 acaba sendo melhor quando a condição de excesso já está no órgão pulmão e ainda não no canal, ou você pode combinar os dois para dar uma bela fortalecida no pulmão em si, em todas as suas funções. Então, temos estas possibilidades e às vezes a gente fica em dúvida e eu espero que você tenha compreendido essas características aí de um ponto, outro ponto e quando utilizar os dois. E para finalizar, vamos falar aí de algumas combinações que utilizam o P1 para dor torácica. Estamos falando então da ação local do P1. Podemos combinar P1, pericárdio 6, aí como já ponto distal, e o E16, ponto também local aí na região torácica para resolver a dor. Para bronquite crônica, podemos associar P1, bexiga 13, então combinação mu mais chu, que eu acabei de falar para você, mais o P6, o ponto X, que vai desbloquear o canal, que vai resolver aí também questões de excesso. Para a asma, podemos associar P1, pericárdio 6, que também tem grande influência nos 3 aquecedores, Tinchuan, que é um ponto extra específico para a asma, e o VC17, ponto local, que vai ajudar aqui a regular o Ti da região torácica, onde está localizado o pulmão. Para a respiração curta e ofegante com distensão abdominal, podemos utilizar P1, VC17. Então, P1 como ponto que vai regular o pulmão, VC17 como ponto que vai regular o Ti do tórax. Afinal de contas, VC17 é ponto de influência do Ti. Ele influencia o Ti de forma geral e uma moxa no VC8 para ajustar a deficiência que está gerando a distensão abdominal. Para a enurese, então, lembrando daquela relação pulmão e rim, onde é necessário a descensão do Ti e fluidos corporais do pulmão para o rim, para que se tenha a fisiologia acontecendo da forma adequada, podemos associar P1 e 22 como ponto local e o C7 como ponto que vai tratar as questões emocionais relacionadas à enurese. E essa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas e comentários, só deixar aqui embaixo que eu volto para responder. Se não, daqui a pouco eu volto para falarmos sobre o P2. A gente se vê, até mais.